Bom dia a todos. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções aqui na Biblioteca do Parque Villa-Lobos, tendo a presença de Jarid Arraes, que eu vou apresentar em um minutinho. Só queria mencionar que hoje a gente comemora também os 5 anos da Biblioteca do Parque Villa-Lobos. É uma ocasião muito especial, são 5 anos de um trabalho intenso, não apenas de disponibilizar o acervo da biblioteca para uma ampla comunidade da cidade de São Paulo, mas também promover atividades de leitura, rodas de leitura, atividades culturais, musicais, correlatas ao livro, à literatura. Então, é um prazer que eu compartilho com vocês, em nome da biblioteca, e meu mesmo, né, pelo fato de estar ligado aqui à história da biblioteca, fazer esse Segundas Intenções, que é um encontro que acontece alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Villa-Lobos e na Biblioteca de São Paulo. São as duas grandes bibliotecas estaduais da cidade de São Paulo, né, e a gente faz o Segundas Intenções, normalmente aos sábados, pela manhã. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo, por conta da programação especial do aniversário da biblioteca, a gente está fazendo neste domingo, né? Mas o Segundas Intenções é um encontro que acontece uma vez por mês em cada biblioteca, portanto, a gente tem 2 encontros do Segundas Intenções por mês, aqui na Biblioteca de São Paulo e lá na Biblioteca aqui na Biblioteca do Parque Villa-Lobos e lá na Biblioteca de São Paulo, no antigo Carandiru, né, no Parque da Juventude. Então, Jarid, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por nos prestigiar neste aniversário. Não haveria melhor maneira de comemorar o aniversário da Biblioteca do Parque Villa-Lobos do que ter sua presença. Eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Perfeito. A gente está fazendo a captação audiovisual, transmitindo pelo Facebook da biblioteca. Então, quem quiser fazer perguntas aqui na nossa plateia para Jarid, eu peço que se dirija a um microfone que nós temos aqui disponível para que a pergunta fique registrada também no vídeo. Jarid é uma escritora que teve uma ascensão meteórica, para usar um clichê assim, jornalístico, né? Porque nascida em 91, ela é do Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. Começou fazendo um trabalho muito vinculado à tradição do cordel, mas já imprimindo isso a uma marca muito pessoal, sobre a qual a gente vai falar aqui, e depois publicou, além de vários cordéis, além de organizar coleções de livros nos quais há textos dela e de outros autores, ou sobretudo de outras autoras, ela tem os 4 livros aqui disponíveis no acervo da Biblioteca do Parque Villa-Lobos, para quem quiser depois conhecer e aprofundar mais a leitura na obra da Jarid. A gente vai falar dos livros dela, conforme eles foram sendo publicados, porque aqui no Segundas Intenções, Jarid, a gente sempre faz um percurso de vida e obra, porque a gente tem bastante tempo, são quase 2 horas de encontro, a gente tem um percurso de vida e obra do nosso convidado. Então, eu queria começar justamente fazendo esta pergunta. Você nasceu no sertão do Cariri e o cordel foi muito importante. Por que foi tão importante? Simplesmente por causa da tradição do cordel na sua região? Ou tinha um vínculo também familiar, que eu já ouvi você falar, que você tem uma família de poetas de cordel, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi a sua entrada no mundo do cordel e na literatura, ou da literatura pelo cordel, enfim, você vai nos explicar. Bom dia, gente, tudo bem? Bom, eu acho que foi menos importante pela região e mais importante por minha família. Porque é lógico que a região do Cariri ela é muito rica em cultura, né, em poesia, em cordel, em arte, mas eu não vejo essa proximidade das pessoas, no geral, com essa arte, né? E eu tive muito privilégio de ter todas essas manifestações artísticas muito próximas de mim. Meu avô e meu pai, eles são cordelistas e são estilogravadores. Então, eu cresci muito próxima disso. Eu lia cordel desde muito criança. Os primeiros cordéis, assim que meu avô e meu pai lançavam um cordel, escreviam em
imprimiam, montavam, eles logo me davam os cordéis deles. Alguns eu nem entendia sobre o que eles estavam falando, mas eu, já criança, já estava lendo o cordel. E fui me familiarizando com o cordel, né? Eu gosto dessa palavra, não só pelo fato de ser da minha família, mas porque o cordel se tornou uma coisa muito familiar, né? E aí eu sempre trago também essa coisa do cordel ser familiar, ao ponto de que chega no meu discurso de que a escrita não é um dom. Porque, não, você é filha de poetas, então é lógico que você ia ser poeta também, escritora, porque está no seu DNA, é um dom. Não está no DNA, coisa nenhuma. Na verdade, eu cresci lendo, então é lógico que eu ia ter mais facilidade para escrever, porque eu cresci desde pequenininha, eu estava ali cercada de literatura, todo mundo estava me estimulando o tempo inteiro, né? Então, em nenhum momento ninguém chegou para mim e podou essa relação com a literatura, pelo contrário. Então, eu desenvolvi isso desde muito cedo. E o cordel estava ali sempre presente, né? Eu lembro muito do primeiro cordel que eu tenho lembrança de ter lido, e que me marcou muito, foi o cordel do meu pai, Os 500 anos que invadiram o Brasil. Eu lembro que nesse período aí da comemoração dos 500 anos do Brasil, estava passando várias vinhetas na televisão dos barquinhos chegando no Brasil, aquela coisa fofa. Eu lembro que eram umas vinhetas muito bonitinhas e meu pai estava revoltado, né, com isso. Ele não queria comemorar de jeito nenhum, ele estava absurdado com isso. E aí ele escreveu um cordel falando sobre como não era 500 anos de descobrimento, coisa nenhuma, era um genocídio, não sei o quê. E aí eu li esse cordel e eu fiquei impactada, porque foi a primeira vez que eu li daquele jeito, sob aquele ponto de vista, né? E eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era criança. E se a gente fizer a conta, a gente lembra, né? Eu sou de humanas. Então, o cordel estava sempre ali, né? E eu me encantava muito com o cordel, com a melodia do cordel, com a métrica. Para mim era fascinante ouvir meu avô e meu pai declamando o cordel, porque eles fazem de um jeito que eu não sei fazer. Até hoje, assim, por mais que eu tenha publicado 70 cordéis, na hora de declamar o cordel, a gente coitada de mim, assim, não chego no chulé, porque meu pai ele declama o cordel e ele faz coco ao mesmo tempo. Ele pega o pandeiro e vai declamando o cordel, e é a coisa mais incrível. Eu não sei nem tocar pandeiro, nem declamar cordel, quanto mais os dois juntos, né? E então foi essa relação muito familiar. Cresci lendo cordel e meu avô ele fundou uma associação de artesãos lá no Cariri. O Cariri é a microrregião lá no sertão do Ceará, tem 8 cidades, e Juazeiro do Norte, que é onde eu nasci, é a maior cidade dessa região. E lá terra de Padre Cícero, né? A terra do Padre Cícero, sobre a qual a gente vai falar quando chegar no seu primeiro livro de contos. Isso. Tá muito alto esse som? De repente eu falei e minha voz ecoou. Assim, quanto mais perto fala, talvez. Eu que falo baixo, na verdade. Não, mas é que de repente eu falei e ficou alto. E... sim, a associação dos artesãos. Você estava falando do Cariri, a microrregião. E aí meu avô criou essa associação, que chama Associação de Cultura Popular Mestre Noza. Mestre Noza foi um artesão, né, um mestre de cultura popular. Ele é muito referenciado lá. E ele criou, e lá tem os artesãos da madeira, que criam esculturas, e tem as mulheres que trançam palha, e tem os cordéis, então todo mundo vai lá e fazem as coisas juntos, e lá se compra, né? Então, sei lá, todo artista que vai para lá, para o Cariri, eles param nesse lugar. Então, é muito engraçado que eu cresci e, de repente, estava lá Elba Ramalho, de repente, estava lá Regina Casé, de repente, sabe, assim, toda vez tinha algum artista que todo mundo ficava na porta do Centro Cultural para pedir autógrafo, era a maior coisa. E eu cresci lá, meu avô foi o diretor, depois foi minha avó, depois foi meu pai, aí depois acabou o nepotismo e outras pessoas assumiram a direção do lugar, né? Então, foi muito importante isso para mim. Quando eu estava crescendo, eu não entendia como aquilo estava sendo importante e como seria impactante na minha formação como pessoa e como artista, né? Eu lembro muito dos passeios da escola, que um dos passeios da escola era ir nesse centro cultural.
E quando chegava lá, que meus coleguinhas, eles viam que a minha família toda estava envolvida com isso, e eles estavam na direção, todo mundo ficava meio, ai, nossa, Jaride, seu pai, seu avô, nossa. E eu, mas é só meu pai e meu avô, né? Porque eu estava tão envolvida e ninguém estava, ninguém queria saber dessas coisas. Mas eu estava ali mergulhada, né? Então, quando eu fui crescendo e que eu fui entendendo mais, aí eu fui valorizando muito isso como uma riqueza, né? Não só uma riqueza cultural do Brasil, mas uma coisa da minha família, né? Uma coisa que estava ali, que era do meu avô, do meu pai, e que eu queria que fosse minha, porque só eles dois faziam. E você também, eles eram xilogravadores também, né? Sim. O seu pai está vivo ainda? Sim, meu avô também. O seu avô também. Eu tinha entendido quando você falou lá em cima que um dos... Não, um dos... porque meu avô materno... Que Materno. Aliás, vamos aproveitar para falar isso. Pela parte do materna, você é Arraes, certo? Isso. Seu nome Arraes vem da parte materna. E você é parente, então, do Miguel Arraes, que tem relações aí familiares com Miguel Arraes, que foi, enfim, governador do Ceará, perdão, de Pernambuco, não do Ceará, mas de Pernambuco, na época do golpe militar, né? Então, você tem um vínculo com uma personagem também importante, uma personalidade importante da história brasileira, né? Uma relação assim... Eu tenho uma relação, mas é o lado pobre da família. Então, tem isso, né? O lado rico, o lado pobre. E com a Violeta Arraes também, que é uma figura cultural muito importante, né? Mas é aquela coisa, o lado X, o lado Y. E ele era muito mais em relação do meu avô com ele, né, do que a nossa família inteira. Porque a família Arraes é uma família só, acaba sendo essa coisa assim do Nordeste, é uma família só. Mas aí a gente se vira uma árvore cheia de desdobramentos, né? Mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: o seu pai e seu avô são xilogravadores também, e você entrou em contato intensamente com o Centro de Cultura Popular Mestre Nosa, né? Você, através do seu pai e do seu avô. Você também aprendeu xilogravura? Você fez xilogravura também? Eu fiz uma oficina com meu pai, né? Ele me ensinou a fazer, só que eu não sei desenhar, o que dobra a dificuldade da coisa, né? Que fazer xilogravura é muito difícil. Então, eu tinha que, pelo menos, saber desenhar para começar a tentar fazer a xilo. Porque a xilo você meio que talha a madeira, né? E você tem que fazer o preto fica para cima, o branco fica para baixo. Você cava o branco e o que vai ficar preto fica para cima. Você cava o que não aparece, né? Ao contrário de um desenho, que o que aparece é aquilo que você coloca. Isso. Ali o que você tira para deixar o bloco. Isso. Porque a xilogravura é um carimbo de madeira, né? É, isso. Então, mas se eu não sei desenhar, como que eu vou fazer isso, né? Então, aí eu trouxe um monte de madeira para São Paulo, ele me deu as madeiras já, tudo, deu todos os instrumentos, me ensinou tudo. E aí, quando eu fui tentar fazer, ficou tudo horrível, porque eu não conseguia deixar o negócio polido, né? Arredondado, então ficava tudo muito ruim. Eu desisti, mas agora eu vou em janeiro, eu quero fazer mais aulas com ele, e aí eu decidi que eu não vou tentar fazer desenhos bonitos. Eu vou fazer uma coisa do meu jeito, que vai parecer muito com as ilustrações que tem no meu livro de poesia, porque as pessoas aparentemente gostaram disso que eu fiz, que eu achei horrível. Então, vocês gostaram, né? Quem sou eu para argumentar? Então, vamos seguir aí, vamos ver o que é que dá. Vamos ver. Eu sou a favor de tentar, de experimentar, então, vamos ver. Antes de falar do seu livro de poesia, se você não se tornou uma xilogravadora, no entanto, você passou a participar, antes de publicar em livro, de blogs, de páginas de internet se expressando nessas plataformas, nesse suporte, né? Como é que você começou a escrever? Em que momento você começou, a partir dessa experiência, a escrever você mesma? E você escrevia inicialmente cordéis ou poesia dentro de uma outra variante estilística, assim? Eu sempre escrevi, sempre assim, né, gente? Porque você escreve e esconde as coisas. Porque eu tinha relação muito próxima com a poesia, né? Eu lembro muito, quando eu era criança, de uma vez que eu estava voltando da escola e eu tinha lido na escola o poema do Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira.
E aí eu falei pro meu pai, nossa, tava na garupa da moto do meu pai, e tava aquele caos ali no trânsito, carroça, e um monte de moto e carro e tal. E eu, pai, hoje na escola a gente viu o poema do Porquinho da Índia, e eu adorei. Aí ele, você gostou desse poema? Então eu vou te falar 2 versos, de 2 poemas que você vai adorar. Aí você me diz o que você achou mesmo. Tá bom, né? Eu estava esperando vários poemas do Porquinho da Índia. Aí ele falou assim, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Isso é poesia? Nossa, que coisa estranha, fica repetindo. Assim, não. Achei estranho. Ele, não, calma, se você achou essa estranha, eu vou te falar outra. Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Que nojo! Eu era criança, tá, gente? Que coisa horrível. Isso é poesia? Não. Porque eu estava com o Porquinho da Índia na cabeça, né? Não pode ser essa coisa horrível, nojento. Mas eu fiquei, gente, transtornada. Eu fiquei impactada, eu fiquei pensando. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei ali... Nossa, mas poesia? Como é que pode uma coisa que fala de Porquinho da Índia e depois no meio do caminho tinha pedra no meio do caminho, o que é que eu faço com essa pedra? E agora, a pedra no meio do caminho. E depois que escarra na boca que beija e viu fera e não sei o quê. E eu fiquei... Mas eu achei aquilo uma coisa maravilhosa, porque como é que uma linguagem, lógico que eu não saberia falar a linguagem, né? Como é que uma coisa pode caber tantas outras dentro dela, né? Como é que eu posso fazer tanta coisa com uma coisa só? E aí eu falei, pai, você tem livro de poesia para me emprestar? E aí ele me emprestou vários. Ele me emprestou o livro do Drummond, Paulo Leminski, Ferreira Goulart, Manuel Bandeira e Augusto dos Anjos. E esses homens foram a minha base a minha argamassa literária. E daí, quando você leu o Augusto dos Anjos e o Drummond, você encontrou os poemas que ele havia citado? Isso, porque encontrei. É o seguinte, acho que ela não mencionou, mas o Poema da Pedra todo mundo conhece, é do Drummond. Esses 2 versos que ela citou, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija, é dos versos íntimos do Augusto dos Anjos, que é meu poema favorito. Que é lindo. Sabe que é o único poema que eu sei de cor? Eu também. Eu também, não sei, porque eu sou péssimo para decorar poema. E é um poema fortíssimo, né? De um poeta meio finissecular, né? Assim, da virada do século XIX para o XX, assim, muito... tem uma coisa meio Edgar Allan Poe nele, né? Ele é meio gótico, meio romântico, meio simbolista, tudo junto. Ele é tudo de bom, maravilhoso. Ele é um dos poetas favoritos. Eu sei vários poemas dele, algumas partes decoradas, mas os versos íntimos, que é meu poema favorito, eu sei. E o meu livro favorito da vida inteira é A Rosa do Povo, de Drummond. Então, valeu a pena aquela garupa da moto. E a poesia foi a minha base assim, de formação, né? Eu lia muitos livros de poesia, que eram os livros do meu pai. Só que aí o tempo foi passando e eu fui pegando livros emprestados. E na minha cidade tinha a biblioteca municipal, que eram muitos livros didáticos. E tinha muitos sebos, só que também é muito livro didático e muito clássico. Eu lembro muito de ter lido Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. E eu adorei esse livro. Eu lembro de ter adorado esse livro. E eu li os livros da escola, que era Machado de Assis, e eu lembro do Anormalista. Mas, enfim, homem. Quando eu cresci mais, eu comecei a pensar, nossa, eu nunca li mulher, nunca li escritoras mulheres. O que eu li na escola foi, a gente viu um poema assim, da Cecília Meirelles, umas autoras infantis, mas eu pegar um livro assim todo e ler, não. E aí eu pesquisei na internet, e aí encontrei algumas, e tudo bem. Só que quando eu tinha uns 18, 19 anos, 19 mais especificamente, eu já tinha conhecido o feminismo e o feminismo negro, e aí eu comecei a pensar por que eu nunca tinha visto mulheres negras em nenhum lugar, em nenhuma área do conhecimento, e nunca tinha ouvido falar que elas fizeram nada no mundo, descobriram alguma coisa, inventaram alguma coisa, ou escreveram livros. E eu, como eu já tinha entrado em contato com esse tipo de discussão, eu sabia que não era porque elas não tinham feito nada. Era porque ninguém tinha me contado isso, nem na escola, nem na mídia, nem na televisão, nem em lugar nenhum.
Então eu falei, eu vou pesquisar isso. E foi até um processo muito doloroso, porque como eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Na minha cabeça, a imagem do escritor era de um homem branco de meia idade usando óculos. Essa era a imagem do escritor para mim. E eu nunca tinha desfeito essa imagem, mesmo depois que eu tinha lido Mulheres, essa ainda era a imagem. E eu nunca tinha me perguntado onde está uma escritora negra, eu quero ler, nunca. E aí, nesse dia, eu fui lá na internet, que eu tinha desde 12 anos de idade, e nunca tinha pesquisado isso, e fui lá e pesquisei. Viu que estava tudo disponível, mas no meio em que você estava, e na cultura brasileira de geral, ainda não tinha uma visibilidade tão grande. Não tinha, havia um silêncio sobre isso. Não tinha publicadas... não estava acessível, para mim, no sertão do Ceará não estava acessível, e não estava acessível, sobretudo, na minha mente, porque essa não era uma coisa que era conversada, ninguém falava sobre isso. No meio literário, assim, que eu vivia, e olha que eu estava lendo um monte de livro, e que eu estava convivendo com pessoas que liam, ninguém falava sobre isso. Então, eu fui lá e pesquisei, e a primeira que eu encontrei foi Conceição Evaristo. Eu encontrei ela por meio dos Cadernos Negros, que é uma publicação periódica, todos os anos tem, ou contos ou poesias, vai variando. E lá eu encontrei Conceição Evaristo, que foi onde ela começou a publicar os escritos dela. E depois do Conceição Evaristo, eu encontrei a Miriam Alves e a Esmeralda Ribeiro. Foi a minha santíssima trindade da literatura. E foi a Conceição Evaristo que meio que me falou assim: a literatura pode ser algo para você também. Porque eu escrevia, só que eu não achava que era para mim. Eu nem pensava que podia ser para mim também. Por causa desse imaginário, dessa figura cristalizada, de que o escritor era aquela imagem, né? Eu não achava que podia ser para mim. E olha que a Conceição não se parece tanto assim comigo, não. Talvez ali um pouquinho o cabelo. O resto não parece muito. Mas se ela não parece muito comigo, imagina os outros. A gente não tem nada a ver, sabe? Você diz parecer literariamente? Fisicamente. Fisicamente. Então, eu não me enxergava em nenhum lugar, não era ninguém que parecia comigo. Eu não via uma pessoa que escrevia que parecesse comigo, e dessa forma eu enxergasse a literatura como algo possível para pessoas como eu. Com a Conceição vieram outras que já se pareciam muito mais comigo. Então, abriu-se um mundo aí de possibilidades, né? Não, a literatura é para todo mundo. Todo mundo pode escrever. E aí eu comecei a escrever, né? E escrever para as pessoas lerem. Eu comecei com textos de opinião, né? Posso dizer assim, artigos, né? Em blogs, né? Comecei em blogs. Depois eu escrevi uma coluna no jornal. E depois comecei a publicar cordel. Que aí eu fui para a literatura. Falei, não, agora eu vou mesmo para a literatura, é isso que eu quero fazer. E aí eu falei com meu pai. E falei, pai, eu quero escrever cordel. Porque meu avô tá com muitos anos. Você tá novo ainda. Meu pai tem 49 anos, eu acho. Mas um dia vai acabar o cordel na minha família. E eu não quero que acabe, né? Vai acabar comigo. Pode ser que acabe se minha irmã não continuar. Porque eu não quero ter filhos, então pode ser que acabe. Mas enquanto eu estiver viva, eu quero continuar, né? E eu quero continuar o cordel. É uma tradição literária que eu acho incrível. E eu quero continuar o cordel, mas assim, eu quero continuar a forma do cordel. A métrica, a rima, a melodia do cordel, que é essa tradição que eu acho que precisa continuar. Os temas que eu conheci até hoje, não quero continuar, não me interessam. Porque eu já li coisa demais sobre Lampião, sobre os cabras, fazendo coisas de cabras, sobre machismo, sobre as mulheres sendo punidas porque elas traíram o marido, sobre o Ricardão e coisas humorísticas que atacam as pessoas. E eu cansei disso, porque eu leio isso desde criança, já chega para mim, entendeu? E na minha cabeça, esse tipo de coisa afasta muitas pessoas do cordel. Porque é uma coisa tão, desde sempre, tão cansativa, tão mais do mesmo, que novas pessoas que poderiam se interessar por cordel, elas não chegam.
porque aquilo não faz parte dos interesses delas, né? Então, eu pensei, eu vou escrever cordéis com os temas que me interessam, com temas mais atuais, com protagonistas mulheres, em posições que elas não são punidas, em posições que elas não são subalternas, e aquelas mulheres negras que eu não conheci enquanto eu crescia, e que teria feito toda a diferença eu ter conhecido na minha vida, né? Eu vou contar as biografias delas em forma de cordel. E aí surgiu a coleção Heroínas Negras Brasileiras. Então, eu comecei com cordel por aí, e logo, muito rapidamente, virou um sucesso muito grande, né? Porque aquela minha teoria de que as pessoas iam se interessar pelo cordel devido a esses temas foi muito certeira, né? Porque quem não conhecia cordel se interessou pelos temas, pensou, nossa, eu nunca vi isso feito, isso é cordel e esses temas. E também quem conhecia cordel nunca tinha lido esses temas em cordel. Então se aproximou por isso. E aí juntou dois públicos, né, para chegar perto desse trabalho. Você lembra de algum poema, algum cordel que você poderia recitar aqui ou que você gostaria de ler aqui para nós? Não, de memória não, mas eu acho Tem fácil aqui? na internet. Tem no livro, né? Tem no Heroínas, tem história de... Você quer? Eu queria que você, se você topar, que você lesse um e que você explicasse como você introduz uma temática nova, contemporânea e de um ponto de vista de quem luta por representatividade, direitos, numa forma super tradicional como o cordel. Vamos pegar um... Você pode fazer isso? Você Pode. prefere o da Heroínas ou prefere um... Acho que no Heroínas que é cordel, certo? Uhum. Eu queria que você lesse e explicasse para quem... para quem não tem familiaridade, né, com a linguagem do cordel, com o gênero da poesia de cordel, o que tem a ver com a tradição e o que tem de novo, contrasta com essas temáticas que são muito difundidas e contra as quais você se insurgiu de alguma maneira, né? Deixa eu saber. Acho que é bom ir no índice, né, em vez de ficar procurando. Eu leio inteiro, gente? Será que... Acho que leva uns 2 minutos para ler inteiro. Leio todo? Ó, levando em consideração que eu falei que eu não sei ler cordel como meu pai e meu avô, tá? Eu vou ler Dandara dos Palmares, porque faz pouco tempo que a gente saiu de novembro, tá? Então, faz sentido. Se você já ouviu falar da história de Zumbi, peço então sua atenção para o que vou contar aqui. Talvez você não conheça, por incrível que pareça, por isso eu vou insistir. O Quilombo dos Palmares, por Zumbi, foi liderado. E nesse mesmo período, dizem que ele foi casado com uma forte guerreira que tomou a dianteira pelo povo escravizado. Foi Dandara o seu nome, que é quase como lenda. Não há provas de sua vida e talvez te surpreenda, com um ar de fantasia, de coragem e de magia, mas assim se compreenda. Não há dados registrados sobre onde ela nasceu, se foi ela brasileira ou na África cresceu, se ela tinha liberdade ou se na dificuldade ela livre se verteu. Com Zumbi teve 3 filhos, e seus nomes vou citar: Motumbo, Aristogiton e Harmódio a completar. Eram esses os rebentos de um casal muito sedento que se uniu para lutar. Mas Dandara não queria um papel limitador, ser a mãe que cozinhava, tendo um perfil cuidador. As batalhas lhe chamavam, e seus olhos despertavam pelo desafiador. Guerrear pelo seu povo era o que lhe motivava, e o sonho da liberdade para todos cultivava. Sendo muito decidida, era até envaidecida pela força que ostentava. Um fator que se destaca era o seu radicalismo, pois não aceitava acordo com senhores do racismo, que ofereciam terras para que acabasse a guerra no interesse do cinismo. Porque tinha bem certeira uma baita opinião: liberdade para poucos não conforta o coração. O quilombo que existia, para todos lutaria sem abrir uma exceção. É por isso que Dandara tinha fé no guerrear, confiava nas batalhas para tudo transformar. A paz só existiria pelo que conquistaria para todos libertar.
Liderava os palmarinos lado a lado com Zumbi. Entre espadas e outras armas, escutava-se o zunir dos seus golpes tão certeiros que aplicavas bem ligeiro para ferir ou confundir. Certa vez, numa viagem, sugeriu a invasão da cidade de Recife no meio de um sopetão. E Zumbi ficou chocado, até mesmo impressionado por tamanha ambição. Não chegaram a completar o seu plano audacioso, mas notamos nesse caso um exemplo grandioso da braveza que mostrava, e Dandara assim reinava com Palmares orgulhoso. Então, vale imaginar as ações que aconteciam, que os guerreiros de Palmares com Dandara concluíam. As senzalas arrombavam, plantações até queimavam, e em poder evoluíam. O quilombo dos Palmares era assim tão majestoso que os brancos despeitados tinham medo horroroso. Planejavam destruir, mas chegavam a ruir, sendo o ataque desastroso. Muitos anos desse modo foi Palmares resistindo, até que um final ataque acabou-lhe destruindo. E Zumbi traçou a fuga, para não largar a luta, pela mata foi partindo. Mas Dandara, encurralada, teve só uma opção. Para não ser capturada nem cair na escravidão, atirou-se da pedreira, com convicção inteira de negar-se à prisão. Até mesmo a sua morte de heroísmo foi repleta, e a mensagem que anuncia entendemos bem completa: rejeitar a rendição é a nossa condição, como um grito de alerta. Há quem diga que Dandara é um símbolo lendário, que está representando um poder imaginário, heroína para a gente, como deusa que ardente traz o revolucionário. Se existiu como se conta, ou se lenda representa, para mim tudo resume essa luta que apresenta. Baluarte feminina, a guerreira palmarina na memória se sustenta. Dia 20 de novembro, dia de lembrar Zumbi, é também dessa Dandara que devemos incluir. O seu nome celebrado, sim, merece ser honrado e no peito se sentir. Tem várias perguntas para fazer sobre este cordel, mas a primeira seria o seguinte: do ponto de vista formal, antes de entrar na questão do conteúdo, explica para a gente assim, como se estrutura um cordel. Assim, ele tem uma variação de número de sílabas, estrofes, como é a forma, vamos dizer assim, tradicional do cordel? Bom, essa é a parte engraçada, que eu não tenho um conhecimento acadêmico sobre o cordel. Uhum. Né? Eu não sei te explicar a coisa da sílaba. Eu sei que tem uma estruturação de sílabas. Já chegaram a me explicar como eu faço o meu. Se eu não me engano, é em redondilha maior, uma coisa assim, que é como eu faço o meu, que é coisa de sete sílabas, eu acho. Quem for de letras, me corrija. Era engraçado, eu estava dando uma oficina de cordel e tinha um professor de pós-graduação em letras que foi fazer a oficina comigo, e aí ele me explicou como eu faço o meu cordel. Nesses termos, né? Acho que é em redondilha maior, acho que é uma coisa assim, que é com 7. Eu acho, gente, está gravado para a posterioridade, se está errado, me perdoem. Mas uma coisa o que eu posso... Você faz, em geral, a gente não conta, na tradição de língua portuguesa, não se conta a última sílaba. Então, vamos dizer assim, um verso de 10 sílabas, um decassílabo, ele tem 11. Tanto que em outras línguas se fala, por exemplo, um decassílabo, de 11. Uhum. Nós, na tradição da língua portuguesa, nós contamos a última sílaba tônica. Uhum, sim. E descartamos a última, para contar o número de sílabas. Então, vamos lá. Se você já ouviu falar... 7, redondilha maior. Da história de Zumbi, peço então sua atenção. Redondilha maior, você usa assim todos. Com o microfone. Então, vou te explicar como é que eu faço isso. Uhum. Como é que eu faço... Isso que você explicou é a métrica do cordel, né? Como a gente define o cordel? Pela métrica, principalmente, pela rima e pela melodia. Porque toda poesia não, mas tem muitos tipos de poesia que tem métrica e tem rima. O soneto, por exemplo, tem métrica e tem rima.
mas nem por isso ele é um cordel. Né? Então, o cordel ele tem uma característica que, além da métrica e da rima muito específica dele, ele tem uma melodia, que é uma identidade muito própria do cordel. Então, quando você escuta um cordel ou lê, você logo sabe que aquilo ali é um cordel. Então, aí tá, você viu a minha redondilha maior, que é com 7. Eu não entendo nada disso, viu? Inclusive, eu tive que olhar aqui se é redondilha menor, quantos tem, maior também. Eu estou colando aqui, por isso que eu trouxe. Então, eu estou colando aqui do... Estamos apresentando agora. Do computador, não sei nenhum especialista nisso. Não, mas estamos aqui... Agora, redondilha maior e menor não é uma coisa exclusiva do cordel, tem justamente o que você explicava. Vários tipos, tem inúmeros poemas que utilizam a redondilha maior, menor, o alexandrino, que é 12 versos, o decassílabo, etc. e tal. O cordel usa essas formas tradicionais de uma maneira particular, através de uma melopeia, uma melodia, um andamento, uma batida, né? Isso. Então, é basicamente assim que eu vou definir o cordel, porque se não for assim, não é cordel, né? É outra coisa. E como eu chego na minha métrica, que essa é a parte engraçada. Eu não tenho esse conhecimento e nem gosto de fazer assim porque eu acho que eu vou falhar. O meu conhecimento ele é muito, primeiro, da minha familiaridade mesmo com o cordel. Então, quando eu vou escrever, a primeira vez que eu escrevi do meu instinto, entre aspas, daquilo que eu já li muito, então eu fui lá e escrevi. 2, meu pai me ensinou a fazer com batida da mão. Então, eu fazia assim, 4 batidas para marcar o ritmo. E também com um forrozinho. Então, se eu conseguir cantar todo o verso no mesmo ritmo do forró, é porque a minha métrica, as minhas sílabas estão corretas. Eu posso pegar aqui uma cestilha, que é mais fácil de cantar, para representar. Um, 2, 3, 4, 5, Gente, desculpa a voz aí, tá? Olha como eu faço a prova. Na história do Brasil, nas escolas ensinada, aprendemos a mentira que nos é sempre contada sobre o povo negro e índio, sobre a gente escravizada. Eu faço isso em todas as estrofes. Se eu conseguir cantar assim, todo, sem me apressar, sem me segurar, é porque está certo. E escuta, eu vi na sua... Você tem uma página super completa, super legal. O site da Jarid é muito completo, tem informações sobre a obra dela, sobre tudo que ela fez. E aqui você informa a gente que em 2017 a atriz e cantora Thalma de Freitas apresentou um espetáculo musical interpretando os cordéis, heroínas negras brasileiras no Jazz dos Fundos, né? Uma casa de jazz importante aqui em São Paulo. E aí como é que ela fez? E ela seguiu essa batida? Não, ela fez uma coisa super experimental, jazz, fusion, uma coisa assim bem louca, bem... Ela pegava um cordel e aí Antonieta de Barros, aí ela viajava e os músicos, os instrumentistas que estavam com ela também foi improvisado. Então estava todo mundo improvisando na hora e foi muito muito legal, assim, foi bem inesperado. Eu nem sabia o que aconteceu, eu só soube o que aconteceu 2 dias antes. Que legal. E fala uma coisa, e do ponto de vista temático aí, como é que o Heroínas Negras Brasileiras tem justamente uma homenagem a uma celebração de várias personagens reais ou imaginárias, como o próprio cordel aqui fala, né, se a figura da Dandara, se ela é real ou não. Aí é uma questão histórica, talvez irrespondível, né? Não haja resposta. Mas como é que foi a repercussão no meio cordelista do seu trabalho, quando você colocou essas temáticas mais militantes, vamos dizer assim? Os cordelistas mais machistas reagiram ali? Como é que foi isso? Então, é engraçado isso, porque desde o início eu sou muito crítica em relação ao cordel, assim como eu sou em relação à literatura como um todo, né? Eu não sou crítica só em relação ao cordel, não é como se eu achasse que o cordel apenas tem problemas de machismo e racismo, entendeu? Eu acho que a literatura como um todo tem essa questão, mercado literário, né? Só que eu acho que o cordel, por ser uma comunidade ali que todo mundo se conhece,
as pessoas ficam muito, não sei, querendo se proteger, querendo proteger o espaço. Porque, de fato, são as mesmas pessoas, e no caso, os mesmos homens, que fazem as curadorias, que montam os eventos. Então, não sei, os estandes das bienais são as mesmas pessoas que organizam. E aí, quando eu chego e falo, o cordel tem um problema de machismo, não só na sua história, mas na sua atualidade. O cordel tem um problema de que nos eventos tem poucas mulheres. E quando essas mulheres estão lá, elas estão como uma decoração. Se diz que o cordel da mulher é um cordel diferente, um cordel delicado, um cordel feminino. E isso não existe, isso é uma idiotice. Então, se eu sou uma pessoa tão crítica assim, eu acho que é bem óbvio que eu não vou ser incluída nas coisas. Quem é que vai querer incluir uma pessoa que está te criticando o tempo inteiro? Não faz sentido, né? Então, eu não sou convidada para os eventos de cordel, eu não sou convidada para o meio do cordel. Esse ano aconteceram 2 coisas inéditas, depois de todo esse tempo, depois de muitos anos, que eu fui convidada para a minha primeira mesa sobre cordel em Fortaleza, que era uma mesa sobre mulheres no cordel. Quem organizou? O nome dele é Clevison, e era uma programação na Bienal do Ceará. Só que aí a organização da Bienal fez um monte de pataquada e eu acabei não podendo ir por causa disso. E agora vai rolar uma espécie de biblioteca de cordel, organizada por uma mulher. E aí vão dar um nome de uma parte da biblioteca, vai ser meu nome, né, de homenagem. Mas aí no Ceará? Não, em Petrolina, se eu não me engano. E aí seu nome, por ser uma mulher que está organizando, então faz todo sentido, né? Então essas foram as 2 coisas que aconteceram inéditas, mas até então não tinha nenhum contato, nada. E eu não vou fazer esse contato, porque não sou eu que faço os eventos, não sou eu que monto as coisas, e não sou eu que sou a curadora. Os curadores é que tem que contatar os autores, né? Não os autores têm que ir lá mendigar. Agora está mudando isso, né? Porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, um evento importante no mundo literário, que é a Flip, com 2 curadoras na sequência, e com uma presença feminina e negra, e com questões de gênero muito presentes nas últimas, pelo menos, 4 edições, né? Foram 3 edições. 2 com a Josélia e uma com a Fernanda, mas já está anunciada a próxima, né? Então a gente vai ter, a 4ª vai acontecer. A gente tem essa mudança de orientação, que eu acho que atende muito a essa demanda. Mas a Fernanda que vai me convidar. Eu não fui lá na Fernanda. Fernanda, me convida, por favor. Né? Agora, você foi convidada por quem? Pela Fernanda Diamante. Pela Fernanda Diamante, que foi agora, né? Ano, legal. E como é que representou para você? Bom, aí a gente está colocando o carro na frente dos bois, né? Porque a gente já está falando de de uma coisa que aconteceu recentemente e que tem a ver com o seu livro de contos, que é um livro que foi publicado pela Alfaguara. Mas o que significou, daqui a pouquinho a gente fala do livro, o que significou para você participar da Flip? Como é que foi a sua experiência? Olha, foi muito importante para mim, porque como a gente está falando agora, eu sempre fui muito ignorada pelos cordelistas no Brasil. E o Heroínas Negras, ele foi um livro, e continua sendo um livro, que ele, na minha opinião, ele representa muito para o cordel brasileiro. Quando ele foi lançado, ele ficou nas listas de melhores livros do ano de várias revistas de literatura. E o cordel, geralmente, ele não fica de igual para igual com as outras linguagens literárias. Ele fica nesse lugar do engraçadinho, do exótico, da popular brasileiro. É como se não fosse literatura, entendeu? Ele não é poesia como as outras poesias são, né? E eu costumo dizer que o cordel é tanto poesia quanto conto. E eu quero que o cordel esteja ali no lugar de igualdade, entendeu? Que um cordelista seja convidado para falar sobre poesia com um outro poeta que escreve outro tipo de poesia, sabe? Então, o Heroínas, ele fez isso. Ele estava lá na lista com um livro, sei lá, do Carrascosa, entendeu? E
vendeu, ele vendeu muito. A gente tem muitas reimpressões já desse livro. A gente está na 12ª reimpressão e ele foi adotado por todas as escolas municipais de São Paulo. Ele foi adotado por uma das maiores escolas do Rio de Janeiro, que foi a Pedro II, e muitas outras escolas no Brasil inteiro. Então, é um livro que representa muito para o cordel, né? Na Flip desse ano foi um dos mais vendidos. Como que você pega um livro desse de cordel e você ignora o livro, que ninguém do cordel brasileiro fala dele, e a autora desse livro? Porque quando eu vou falar de cordel, eu não falo, porque eu falo o cordel, eu falo coletivamente, porque meu trabalho sempre é voltado para o coletivo. Eu sempre penso que literatura é uma coisa coletiva e que eu quero trazer pessoas comigo e que o que eu sempre faço pensando em como isso vai abrir possibilidades para outras pessoas que são como eu e outras pessoas que vão pensar, poxa, eu posso escrever também. Porque eu não penso que eu quero formar leitores apenas, né? A gente precisa de mais leitores. Beleza, precisa. Mas eu quero que existam mais escritores também, né? Então, acho que o Heroínas Negras é muito sobre isso. Mais pessoas escrevam cordel, né? Então, chegar na Flip como cordelista, foi a primeira cordelista convidada. Com quem que você fez a mesa? Com a Carmen Maria Machado, uma autora cubana-americana, né? Os pais dela são cubanos e ela é americana. E foi muito legal, né? A gente teve muitos pontos em comum, o meu livro e o dela. E eu fui muito perguntada sobre cordel, tanto na mesa oficial quanto nas outras programações da Off Flip, que eu participei de várias, né? E eu fui perguntar, conversei sobre cordel nesse lugar de igualdade, né? Não me perguntaram, seu chapéu de couro, seu mandacaru, seu chão rachado. Não foi nada disso, foi como poesia mesmo. Me perguntaram sobre a métrica do cordel, entendeu? Sobre a forma. Sobre essa tradição, que remonta a uma tradição mediterrânea, do cancioneiro medieval. Né? E valorizando o cordel como ele é um tipo de literatura muito rígida, que exige uma técnica, entendeu? Então é isso que a gente tem que falar sobre isso. Também tem que falar sobre como também é acessível. O cordel é uma literatura acessível para as pessoas. E acho que isso significou muito para mim, ser a primeira cordelista convidada, estar ali falando sobre cordel de igual para igual. O livro foi um dos mais vendidos, eu fiquei com 2 livros mais vendidos, né, na lista da Flip. E eu sou do sertão do Ceará. E eu tenho, sei lá, poxa, por que isso não... Eu gostaria que eles se aproximassem de mim para a gente conversar sobre essas coisas e pensar, por que tem que insistir em escrever temas machistas? Por que você não pode escrever a história do cabra e do cangaceiro de uma forma que diminua mulheres? Você pode escrever a história do lampião e do cangaceiro e do grande cabra sem diminuir mulheres. É só ser criativo. Entendeu? Literatura é sobre criatividade, acima de tudo, né? Então, eu acho que tem um problema de criatividade quando a gente só consegue escrever a mesma coisa. Perfeito. Então vamos relacionar este poema, este cordel que você leu para nós, com, na verdade, o seu livro anterior, que é Lendas de Dandara. Porque você aborda aqui a história da Dandara, mas você tem um livro anterior que foi o seu primeiro livro. Foi. Né? Que é o Lendas de Dandara, que não é um livro de cordel. Não, é um livro de prosa. Queria que você explicasse esse livro, quando você lançou, como é que foi, como é que você elaborou e como é que você abordou essa questão desta personagem real/mítica. Sim. Ele é um livro de prosa que a editora apresentou como um romance, mas eu não concordo. Eu acho que ele é um livro de contos que estão escritos como lendas, com tom de lenda. E cada conto é uma lenda sobre a vida da Dandara. O título é As Lendas de Dandara. Por que é assim? Porque quando eu escrevi um artigo falando e Dandara dos Palmares, você sabe quem foi? Porque era 20 de novembro, né? E eu estava questionando, vocês conhecem Zumbi dos Palmares, mas a gente não fala de Dandara. Você sabe quem foi Dandara? E eu falava um pouco sobre ela e tal. E aí nos comentários tinha um monte de gente falando assim, ela não existiu, isso é só uma fantasia do movimento negro. E aí tinha outra que era assim, Dandara é só uma lenda.
E esse comentário, agradeço muito, querido hater, que comentou isso, porque essa ideia veio na minha cabeça na hora. Então, se ela é só uma lenda, eu vou escrever as lendas de Dandara. E aí eu escrevi esse livro, e aí eu ofereci para várias editoras. Explica um pouquinho melhor, quem que foi esse hater? Ele que é você sabe quem foi? Não lembro quem era, acho que era até anônimo. Uma pessoa anônima, né, que comentou. E como é que... Pode falar. E daí você chegou a pesquisar sobre isso? Então, fui pesquisar mais, e realmente é um assunto que não se tem um acordo. O próprio zumbi, né? Não, Há teorias de que zumbi talvez tenha sido mais de uma pessoa e que zumbi fosse o nome de um grau hierárquico em Palmares. O novo livro do Laurentino Gomes, que é um livro sobre escravidão, ele aborda, está previsto para 3 volumes, uma trilogia sobre escravidão, e o primeiro volume termina abordando a questão do Zumbi do Palmares. Ele fala, olha, o Zumbi do Palmares foi, num primeiro momento, demonizado, depois ele virou uma espécie de herói, como um símbolo, e hoje já existem pesquisas que explicitam um pouco as dúvidas sobre os traços biográficos, a documentação que é muito escassa. E ele fala assim, uma das hipóteses é que Zumbi não tenha sido uma pessoa só. Claro que houve aquele que foi morto no final do Quilombo de Palmares, mas que Zumbi poderia ser, inclusive, não um nome próprio, mas o nome de como César. Sim. Houve o Júlio César, imperador, e depois todos os outros imperadores romanos eram chamados de Césares. Então, Antônio Augusto foi César, Calígula foi César. Então, não se sabe, parece que não se sabe exatamente, porque tem muito pouco registro documental, né? Então, o próprio Zumbi, existiu uma figura de líder com esse nome Zumbi, mas não se sabe nem se era um nome próprio ou se era o nome de um grau hierárquico, um posto que ele ocupava dentro daquela organização. Eu não li, né? Esse livro do Laurentino é muito interessante, é muito bom. Mas é engraçado, né, como os dados, as informações sobre os grandes líderes negros e todas as pessoas negras que fizeram história sempre estão nesses lugares de dúvida e de falta de informação e realmente não se tem acesso, não foram registrados ou foram perdidos e propositalmente apagados. A gente não tem nada sobre isso. E esse apagamento começou desde o sequestro das pessoas negras da África, que quando chegavam no Brasil, já pisavam aqui, já a primeira violência que sofriam, além do sequestro em si, era a mudança dos nomes, né? O livro da Ana Maria Gonçalves, o Defeito de Cor, fala muito disso, né? A pessoa é rebatizada para apagar suas origens. Tudo sobre ela, né? Então é compreensível, né, do ponto de vista histórico, que isso tenha acontecido, né? Acontece tudo isso. E a Dandara foi isso, eu encontrei essas. Então, são muitas lacunas. E o que eu fiz foi pegar as informações sobre Palmares e inserir Dandara nessas informações. E o que não se tinha sobre ela, por exemplo, onde ela nasceu. Ela nasceu em algum país africano, ela era livre, ela era uma pessoa que foi escravizada e fugiu. Então, isso aí eu inventei, né? Uma das coisas que eu inventei é que ela foi criada de forma fantástica, mágica, pela Yansan. Então, é um livro um pouquinho de fantasia, de história. Fantasia é um dos meus gêneros literários favoritos. Então, eu tomei essa liberdade aí, porque é um livro para todas as idades, né? E fui preenchendo essas lacunas. Uma das coisas que você sabe é que se diz, né, é que ela se matou no final para não ser capturada. E até isso eu faço de uma forma um pouco mágica, porque como é para todas as idades, eu não vou fazer da fatalidade horrível, né? Então fica aí o spoiler, não é spoiler, quem sabe que ela morre, né? Então ela volta para Yansan do jeito mágico, ela se joga, mas ela volta. Então foi isso que aconteceu, mas eu ofereci para várias editoras, todas me disseram não. Pelo silêncio, ou então, no momento, não acho que tem mercado para esse livro, não sei o quê, você fala muito de racismo. E isso foi o quê? 2015, né?
E eu falava, não, mas exatamente porque não tem nenhum livro como esse no mercado, é que ele vai dar muito certo. Porque é uma história que nunca foi contada, de um jeito que nunca foi contado, ele tem ilustrações, vai dar muito certo. E ninguém estava comprando a ideia. Aí eu, então eu vou me autopublicar. Não acho que eu sou Machado de Assis. Eu acho que eu escrevo ok. Principalmente nesse meu primeiro livro, que eu nunca tinha escrito prosa, né? Ele estava apenas ok. E aí eu falei, não, mas eu vou me autopublicar, porque eu sei que vai dar certo. E aí eu peguei empréstimo, me autopubliquei. A primeira edição, que não é essa, que essa aí tá linda, com papel maravilhoso, tudo lindo, era uma coitadinha, sim. Mas peguei empréstimo e publiquei, e em 6 meses esgotou. E eu vendia só pelo Facebook, e a pessoa tinha que mandar um e-mail e fazer um depósito. Era um trabalho do caramba que a pessoa tinha que fazer para conseguir comprar esse livro, e mesmo assim esgotou. E aí as editoras todas vieram, né? E aí eu vendia apenas para que não me tinha dito não, e eu não conhecia, porque eu sou rancorosíssima. Muito. E aí deu super certo, a gente está em muitas reimpressões, vai ser adaptado para um especial na Globo. E, enfim. E foi traduzido para o francês. Foi traduzido para o francês. Quem tem perguntas para a Jaride, por favor, se dirija aqui ao microfone. Eu esqueci de falar isso antes, desculpa. Eu devia ter falado antes, porque eu fiquei envolvido aqui com a conversa. Eu vi que agora o tempo está passando. Precisamos abrir. Quem quiser fazer perguntas para ela, é só levantar a mão ou ir diretamente até o microfone, tá? Obrigado. Jaride. Oi. Você falou que você não começou a escrever por causa do DNA, né? Por quê? Não foi por causa do DNA? Sim. Não foi, né? Não. Tá, eu queria saber qual a força que te levou a escrever, e se não foi por causa do DNA, como é que seu avô e também seu pai começaram a escrever? Bom, eu não sei por que eles começaram a escrever. Eu acho que meu pai, ele teve a influência do meu avô para começar a escrever, de ver meu avô escrever cordel. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito artística, ele escreve outras linguagens de poesia, além do cordel. Meu pai também é músico, ele teve uma banda cabaçal. Você sabe o que é banda cabaçal, gente? Banda cabaçal é aquelas bandas que tem zabumba, que tem pífano, que é tipo uma flauta de madeira. Que é como se fosse um flautim, né? O pífano é... Isso, e ele... E cabaçal vem de cabaça, a cabaça que se usa como instrumento musical. Sei, a cabaça é uma espécie de... Eu não sei se a cabaça é uma fruta ou é a semente de uma grande fruta que se usa... Que é de madeira, né? Você pinta, coloca alguma coisa dentro que transforma a cabaça num instrumento de percussão. Mas sabe que eu não sei se é por causa... Vou até pesquisar. Acho bem provável que seja por causa da cabaça. Tem um triângulo e tal. E aí é uma coisa bem tradicional, né? O meu pai tinha a banda cabaçal, ele cantava e tudo, e eles se vestiam todos de cangaceiro nessa banda, e o nome do meu pai artístico era Capitão Gato Preto. E então ele sempre foi uma pessoa muito artística, né? Ele faz quadros de colagens e tudo, além da Chilo. Então, acho que ele teve influência do meu avô. O meu avô, eu nunca perguntei por que ele começou a escrever cordel, porque meu avô era professor de matemática. Quando ele se aposentou, aí ele era professor de matemática e, acho que, se não me engano, farmacêutico também. Então, não sei, eu vou perguntar para ele por que foi que ele começou a escrever. Mas eu realmente não acredito na teoria aí do DNA, não, porque... É uma transmissão, né? Assim, acho que tem uma coisa de empatia. Uma pessoa um pai que lê muito costuma transmitir ao filho o gosto pela leitura, né? Eu uso muito o exemplo de quando a gente é criança. Quando a gente é criança, todo mundo, nós crianças, a gente desenha, a gente canta, a gente escreve, a gente dança, a gente faz várias coisas artísticas. E aí a gente faz isso tudo muito mais ou menos, né? Alguns até que mostram mais habilidade com algumas coisas. Mas, com o tempo, a gente vai parando de fazer tudo isso. Alguns têm a sorte de que os pais botam na aula de violão, ou então botam na aula de desenho, né? A gente tem essa coisa. E aí essa pessoa vai e desenvolve. Mas, na maioria das vezes, a gente só para. Eu, quando era criança, eu até que desenhava ok. Mas eu parei de desenhar. Se eu tivesse sido colocada numa aula de desenho, talvez hoje eu desenhasse pra caramba, porque desenho é prática. Desenho é um negócio que você tem que praticar muito para você melhorar. Então, é a mesma coisa com a escrita. E você tem que ter um interesse, alguém tem que despertar aquele interesse em você e alimentar aquilo, não só despertar, né? Você tem que
ser alimentado com aquilo. É que nem dirigir também. Por que sei lá, o Ayrton Senna era tão bom piloto? Né? Eu acho que se perguntar para ele, em algum momento ele vai dizer, não, porque quando eu era criança, não sei o que. Tem alguma coisa ligada. Eu garanto que o pai dele não era piloto de Fórmula 1 também, ou então se fosse, alguma coisa despertou e aí ele viu. Então tem toda uma... Eu acho que tem essa história. Alguma aptidão genética existe, mas assim, há também o meio que estimula. Não adianta ter e aptidão você, genética se você não praticar aquilo. E se você não vai você nem reconhece a sua aptidão se você não estiver num meio em que se cultiva aquilo. E nem vai continuar bom. Perfeito. Já que você falou de pais, eu tinha uma pergunta que eu ia fazer, não sabe nem se ia ao vivo aqui, porque é uma pergunta só, talvez boba. O seu pai se chama, o seu avô se chama Abraão e seu pai Hammurabi. Isso. Abraão Batista e Hammurabi Batista, que são dois nomes meio, se não total, são bíblicos. Abraão, Hammurabi, o código de Hammurabi, uma coisa da antiguidade, das civilizações mesopotâmicas e tal. E Jarid, de onde vem? Jared é bíblico. Também é bíblico? É bíblico, é masculino. É uma variação de Jared, que é com E. Significa, para surpresa de ninguém, causador de contendas. Mas é surpresa. Encrenqueira. Tá. Causa umas confusões. Então, é um nome masculino. É muito comum nos Estados Unidos. Muito comum. Inclusive, se um dia eu for lá, as pessoas vão ficar confusas. Vai ser meio constrangedor. E tem um ator bem famoso aí que fez o Coringa recentemente, não esse, o anterior, é o Jared Leto. Que ele é o mesmo nome, né, e tal. Então, é um nome aí que... É meu avô que escolheu. Meu avô gosta muito de escolher os nomes dos netos. Que ele acha... Meu avô Abraão, né, ele acha que ele é o próprio Abraão, patriarca da Bíblia, né? Ele acha, jura. Então, e o nome... Isso eu falo o nome dos meus tios. É Mustafa, Odin... São nomes da família? Isso, meus tios. Shalom. Aí, as minhas tias são as mais normaisinhas, assim, Liz e Thalia. Mas é tudo... Mas ainda assim é diferente. E é tudo o Abraão que determina. Tudo é ele que... Patriarca bíblico mesmo. Vamos sair um pouquinho do cordel e ir para os outros livros que você publicou, já exercendo sua expressividade, sua criatividade em outras linguagens e outros gêneros literários. Você tem um livro de poemas e você tem um livro de contos também. Qual veio primeiro? O de poesia. Fala um pouco dele, quando ele surge e como é que é a sua poesia. Eu li as suas poesias, então eu posso fazer perguntas, mas eu queria que você explicasse um pouco para o público e, reiterando, que quem quiser fazer perguntas é só chegar até o microfone. Bom, eu escrevo muita poesia desde sempre e, como eu falei, né, a poesia foi a minha base. E eu queria muito publicar um livro de poesia. Minhas poesias falam muito de temas difíceis. Eu gosto muito de abordar temas difíceis. Eu gosto muito de final triste, ou final aberto. Não sei, eu acho que a literatura ela tem que te incomodar, te perturbar mesmo, assim. Porque eu acho que a literatura ela parte do incômodo. Você se incomoda e aí você escreve. Então, minhas poesias são muito assim. E eu já estava escrevendo o livro de poesia com um propósito, porque eu gosto de livro coeso, né? Eu não acho legal quando você pega várias poesias da sua vida inteira, junta tudo num livro e faz um livro, né? Então, é um livro que tem um caminho. É um livro que conta uma história de um animal, mais ou menos esse conceito, é um animal que ele é atingido por várias coisas da sociedade que causam a ele... que ele vire uma fera, e aí ele se mostra com seu corpo aberto, né, com todos os seus ferimentos, em busca de uma caverna, de um buraco com seu nome, né? O título do livro é Um Buraco com Meu Nome. E aí você interpreta como quiser o que é esse buraco, né? Pode ser uma toca, pode ser uma caverna, pode ser um túmulo, pode ser o que for. Então é isso, são 4 partes divididas, eu que ilustrei, e aí a ilustração fica também aberta à interpretação. Eu só queria que fosse uma coisa que combinasse com o espírito do livro. Eu fiz com carvão, eu não sei desenhar, vale reiterar aí. Mas assim, fiz bem louca. Eu lembro muito que
Eu fiz as ilustrações em 2 dias, eu gosto muito de ópera. E aí eu botava umas óperas assim bem alto e fazia bem... E aí nasceu aí... Você usava ópera como trilha sonora ou como fundo sonoro para enquanto você escrevia? Eu amo ópera. Que óperas que você gosta? Não, eu botava uma playlist de ópera que tem as áreas mais conhecidas e sei lá, e fazia, assim. Você gosta de ir à ópera também? Gosto, vou Assistir? muito à ópera. Você vai muito? Um dos motivos que eu amo São Paulo é que tem ópera aqui, desde, sei lá, a orquestra junto com solistas até a ópera mesmo. A montagem mesmo, no Municipal e no Teatro São Pedro tem muito, tem no né? Bradesco também, no Teatro Bradesco. Ah, Eu no fui na Bradesco semana passada, eles fazem também? Eu fui no La Boheme agora, no Bradesco. Ah, eu não sabia que eles faziam ópera. Para mim, eu sempre associo ao Municipal e o Teatro São Pedro. E aí eu sempre vou, amo muito. E ninguém entende. Mas ninguém me entende, né? Me perguntaram, quando eu fui para a Flip, eu fui escrever um artigo para a Folha, né? E, você vai escrever um artigo sobre sei lá, uma coisa artística, uma obra artística que marcou a sua vida, que te influencia. Aí eu escrevi um artigo sobre a Lady Gaga. Ficou todo mundo doido. O quê? A Lady Gaga explica isso. E os mais velhos, né, os cordelistas mais velhos, eu fui no evento e eles perguntaram mesmo, assim, tipo, indignados. Lady Gaga, como assim? Aí eu fui lá explicar. Até hoje, a Fernanda me definiu lá na página da Flip, né, com uma mistura de sertão com Lady Gaga. Eu vi essa achei definição. Demais, amei, nunca vou usar para sempre. Perfeito, mas esse primeiro livro de poesia, que não é de cordel, que é Um Buraco com o Meu Nome, então ele tem um caráter narrativo, né? Ele tem, quer dizer, uma certa continuidade temática entre os poemas. Mas eu li os poemas isoladamente, eles funcionam perfeitamente também, né? Sim, é só porque eu gostei de fazer uma divisão que fizesse sentido. Tem 4 partes com nomes que se referem a essa caminhada, assim, porque os primeiros poemas são poemas muito que falam sobre machismo, sobre racismo, sobre coisas que a gente sofre e causa nos outros. O segundo poema já é um poema, a segunda parte já é uma pessoa se mostrando mais feral mesmo, agressiva ou ferida. A outra parte já é sobre um corpo mesmo assim, aberto, assim, gente lendo para entender essa viagem. Vamos fazer isso, então? Pode ser. E a última parte já é uma parte mais positiva, dentro do quanto eu consigo escrever coisas positivas, né? É mais ou menos isso. Vou pedir que você faça a mesma coisa. Então, escolha 1 ou 2 poemas e leia para nós e comente. Tá. Pode ser? Esse aqui é um dos que as pessoas mais gostam. Esse é do começo, da parte 1. Da parte 1, que é Selvageria. Selvageria. Já virou até curta. Fizeram curta com ele. De quem? Está disponível no YouTube, assim? Tá. Quem fez foi a Natasha Tabe. Eu já compartilhei na minha página, no meu site. Uma mulher pergunta. Há tardes e pequenos espaços de tempo em que uma mulher pergunta de que adianta. Se as mãos dos homens dirigem o metrô e os ônibus, os carros blindados, as motos que serpenteiam entre corredores breves, se as mãos dos homens assinam os papéis e carimbam, autorizam o prontuário, a entrada e a saída do corpo, o reconhecimento dos órgãos doados, se as mãos dos homens orquestram as violências, balas, esporros, olhares e tocam seus instrumentos, fálicos, curtos, enrugados, colocados para o lado, se os homens e suas mãos discam os números, estabelecem os valores, fazem listas de nomes de outros homens, e se as mãos dos homens alcançam todas as coisas que quebram ou selam acordos e apertam botões que começam guerras internas por muitas e muitas gerações. Há um dia em que a mulher pergunta a si mesma, pergunta para outra mulher, e as perguntas pairam, flutuam sobre a cabeça, as perguntas incomodam e vazam como excremento de aves, de árvores, de céu. Nesse dia, a mulher procura a resposta, porque de que adianta se há mãos que fazem dançar as cordas e os pequenos membros do corpo
corpo vive em sacolejo, o ventre morre em liminares, gestações que formam mãos de homens. E a partir do ventre, as mãos nutridas pela mulher saem na direção do mundo, de tudo que é externo, de tudo que é global, antropológico, fágico e social. E a mulher nesse dia pergunta para outra mulher, para o espelho, de que isso tudo adianta. Tá, agora da segunda parte, fera. Aqui ela já está ferida. Ali feriram, aqui está ferida. Preparo. Escrevo cada letra como pílulas tarja preta que não engoli. Uma a uma, como feijões catados na bacia, reproduzindo os dedos ágeis que minha avó possuía. Pego as palavras formadas, Prozac, Rivotril, Azepam, Oxetina, e ouço o pingado agudo que minha avó também ouvia. Peque, os feijões bons dos ruins, numa água fria de torneira. Quanto tempo deve-se cozinhar um suicídio antes de comê-lo? Corpo aberto agora, a outra parte. Eu tenho muita dificuldade de escolher um poema dessa parte. Por quê? Porque eu não sei qual que fala mais. Acho que esse aqui tá bom. É um que as pessoas usam muito. Ele fala muito sobre identidade racial, sobre não pertencimento, não saber o que você é. Beira. Que mulher que sou, me pergunto espelhada. Que mulher tem essa pele desbotada? O que sou de mulher com cabelos armados e perigosos? Que mulher periga na linha encardida da caixa parda? Que mulher que sou aos teus olhos de mulher? Sou repetição, diferença ou sou resposta, quem sabe ausência? Que sou eu mulher misturada, entre cores diluídas e marcas deixadas? Não sei que mulher é meu tipo de ser, se sou como ela, como outra, se minhas raízes se fazem entender. Pergunto no espelho com um tubo de creme. Pingaram 3 gotas no tapete. Que mulher sou eu? Mulher quase, mulher nem tanto, mulher um pouco demais para não ser. Agora uma light. Essa é a última do livro, que é Caverna. E eu escrevi essa poesia, eu estava assistindo um filme, um documentário sobre anorexia. E aí uma das pacientes falava sobre resiliência. E aí eu escrevi um poema a partir disso. Chama. Li que resiliência é a qualidade que alguns corpos possuem de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E talvez o equívoco seja, você pode argumentar, que alguns é quantidade indefinida, posto que alguns podem ser raros, e que certas deformações, você pode insistir, não são esticáveis, mas estilhaços, minúsculos cacos, com as cores descaracterizadas, tornadas poeira cortante, quase quando se pisa descalça. Vou ler de novo. Mas estilhaços, minúsculos cacos, com as cores descaracterizadas, tornadas poeira cortante quando se pisa descalça. Mas sei, por prova viva, meu bem, que a qualidade de expandir, retrair, crescer e encolher, ser grande num segundo e em seguida quase desaparecer, é dom das criaturas que sofrem. Sei que elas possuem forma, um contorno belo, único, que espera o momento do lar, um instante em que os braços se abrem. Então, o coração desiste da arritmia, os pulmões descolam, como se novo parto, como se novo berro, agora com olhos melhores. E talvez você teime que as deformações, o peso, os chicotes, as carroças puxadas, que os calabouços, o chão de pedras irregulares e as palavras disparadas contra as têmporas, tudo isso seja o fim da linha, que a pele das criaturas flácidas jamais voltaria ao desenho, ao sentimento original.
E, de fato, meu bem, nada pode ser sentido duas vezes, posto que cada grito ou paixão, cada par de braços quentes envolvendo em conforto, cada corte de papel nos dedos é primeiro e último. Porém, as criaturas do acaso, as que sofrem, também aleatoriamente se regeneram. E a força da física, as leis explicadas pelos compilados, elas nos forçam à cura. Então, não posso afirmar que a resiliência é qualidade apresentada por todos, por você ou por mim, mas tenho essa única fé, de que escrevo por ela, de que sou lida por ela, e que por ela você abre agora os braços, também sentindo minha chama. Impressionante como é absolutamente diferente, né, do andamento do cordel, né? Não tem nada, é assim, a estrutura dos versos assim é mais quebrada, não tem uma regularidade rítmica, não tem rima, não tem uma organização de estrofes regulares também. É impressionante. E acho que tem a ver com a temática também, né? Porque você está abordando uma temática que não é uma escolha temática que é mais reflexiva do que narrativa, embora haja uma narrativa embutida na estrutura do livro, né? Sim, tem alguns poemas no livro que tem ritmo, assim, que tem uma batida, mas a maioria realmente não, acho que não tem. Eu gosto muito de quebrar a linha da frase. Agora, o que determina você optar por essa forma mais livre, embora muito rigorosa? Por outro lado, quer dizer, é livre, mas não é destituída de rigor, no sentido de que tem uma concisão, uma economia, tem uma escolha muito precisa, principalmente quando você está lendo e não ouvindo apenas, você percebe uma série de simetrias, uma série de algumas regularidades que são menos melódicas do que mais visuais e, portanto, talvez mais cerebrais, e menos corporais, menos corpóreas, né? Quando você opta por esta poesia e não pelo cordel, ou quando você opta pelo cordel e não por fazer uma poesia dessa natureza, o que determina é o tema, é aquilo que você quer dizer. Você fala, olha, para falar daquilo que eu estou precisando expressar agora, a forma do cordel é mais adequada, ou a forma da poesia, vamos dizer assim, destituída de um contexto melódico-narrativo é melhor. Como é que surge? Porque é sempre esse enigma de quem é leitor e não é poeta, né? Que somos nós, leitores, né? O nascimento do poema, que é um tema tão bonito na própria poesia brasileira, né? O nascimento do poema, que já foi abordado por vários poetas importantes do modernismo brasileiro. Como que nasce, assim? Como é que você sabe? A gente tem a tendência de separar forma e conteúdo, nós, leitores. E me parece, tendo eu uma experiência grande de entrevistar escritores, que não existe isso, né? A coisa já nasce meio junta, já nasce a necessidade expressiva e o conteúdo, a reflexão, já nasce meio junto com uma certa embocadura formal, né? Como é que funciona para você? Geralmente eu nasce muito do incômodo, o tema. Eu estou muito incomodada com algo, e aí pode ser um assunto de caráter muito político. Eu acho que todos os assuntos são muito políticos, todos eles, mas, assim, sei lá, eu vi alguma coisa que me incomodou muito, ou então estou sentindo alguma coisa que está incomodando. Ou então foi aquela frase que ficou ali, porque a gente está o tempo todo gostando de muitas frases, né? Mas aquela frase ali, ela permaneceu, e aí eu vou com ela, e geralmente já sai do jeito que é, na forma como vai, sabe? Assim, de novo, eu não acho que é inspiração. Eu acho que eu uso muito o conceito de insight da psicologia, que a gente vai reunindo o tempo inteiro referências,
Eu estou vendo série, eu estou conversando com as pessoas, eu estou ouvindo música. E eu estou tentando ali criar coisas. E de repente vem aquela ideia e eu penso que foi uma inspiração. Não foi uma inspiração, foi um insight. Foi informações do meu cérebro que se juntaram e me trouxeram uma solução. Ou seja, é engraçado, porque a gente costuma contrapor a linguagem, o trabalho com a linguagem como uma coisa super racional e a inspiração como uma coisa quase espiritual. Isso. Não é espiritual, mas também não é completamente racional, porque tem alguns elementos que são meio pré-racionais, no sentido de que associa coisas que estão nas suas reminiscências, no seu aprendizado, na sua habilidade, numa certa percepção, que às vezes é uma percepção formal do mundo, uma captação não analítica do mundo, mas psicológica, sentimental, inconsciente. Interessante essa definição do. Eu nunca vi nenhum poeta me responder isso, quer dizer, que é o insight, a inspiração é uma coisa, o insight é outra, porque o insight não deixa de ser algo que é da ordem não puramente racional, ele é talvez pré-racional ou inconsciente, seja qual for, mas ele não tem nada de espiritual, né? Ou seja, essa outra maneira de quebrar essa dicotomia entre o racional e o, enfim, muito a coisa da Gestalt terapia, é uma Gestalt que você completou. Gestalt é uma representação, né, do real. É isso para mim que representa como eu escrevo, né? Eu tô ali escrevendo um conto, eu não consigo de jeito nenhum fazer esse conto, mas aí eu deixo ele ali e tô tentando escrever esse conto, né? E aí eu vou ver série, aí eu vou pro parque, aí eu vou conversar com minhas amigas no bar, aí eu vou ouvir música e de repente, nossa, consegui. Nossa, eu achei a ideia do conto. Visualizou, né? Mas não foi isso. Foi um monte de coisa que se juntou na minha cabeça e eu tentando achar a solução e a Gestalt vem pá. E quando ela vem, entre o momento que vem e o momento que você põe na página, põe no papel, muda muito? Muda. Às vezes até coisas que eu tinha feito antes, elas precisam acompanhar aquilo ali que formou. E deve dar aflição perder a sensação inicial, né? Mas é bom, porque dá uma sensação melhor de que eu evoluí. Uhum. Eu evoluí, que a minha trajetória melhorou, assim, sabe? Um poema que eu tive que editar e aí ficou bem melhor, assim. Eu posso até te dar um exemplo de um poema que ele... Eu acho que ele é mais ritmado. E que foi um poema desses que a ideia veio, mas... Vê se você consegue achar para mim. É Mariposa, o nome dele. Ele está mais para o corpo aberto. Se eu fosse assim amável, amar a mim mesma seria fácil. Se eu fosse assim que nem você, toda amor, toda feita de nuvens, maciez, pele bege, toda feita de ossos discretos, mais presentes. Se eu fosse assim amável, olhar a mim mesma seria fácil. Se eu olhasse assim, sob a luz certa, que seria qualquer uma, pelo ângulo melhor que tanto faria, toda feita de asas, plumas, o quadril médio e as panturrilhas finas. Se eu fosse assim amável, amar a mim mesma seria fácil. Se eu fosse assim, só um pouco mais de amor, só um pouco mais de coragem. Se eu fosse assim, mais ou menos como você, assim, cheia de graça gratuita. Se eu fosse menos eu, se eu fosse amável, qualquer um, até eu me amaria. Eu li horrível, mas dá para ver que tem um ritmo. Claro, né? tem. E onde está a Gestalt aí? A Gestalt está nessa repetição, se eu fosse essa glosa, né, desse tema. É um mote, né? Que eu queria escrever uma poesia com mote. Está glosando o mote, né? Um pouco que é uma forma do cordel, né? Você tem um mote e você vai glosando, vai fazendo variações sobre um mote. Né? Isso. A outra coisa foi uma poesia que eu fiz sobre uma ópera. Eu fui na ópera, eu fui ver Carmina Burana. E eu fui nessa ópera e nesse dia que eu fui, só tinha uma pessoa negra na plateia. Eu sei qual é esse poema. É um dos poemas que tem um caráter bastante crítico, né, em relação a... eu não vou achar também, mas... Eu tenho aqui, eu tenho no computador, mas você lembra qual é o nome do poema? Nunca obdurat et uncurat, que é um dos... eu vou tentar achar aqui no livro, porque porque tudo que eu li em que parte está? Eu li no computador. Eu acho que está em corpo aberto também. Corpo aberto, espera aí. Agora, antes de você voltar para ele, você deu um exemplo de achar essa forma. Você falou assim, quando eu estou escrevendo um conto,
E a gente não falou de conto até agora, e o seu livro, Redemoinho em Dia Quente, é um livro de contos lançado este ano. Né? E foi um livro lançado meio que na Flip, né? Foi, porque eu fui convidada para a Flip, a gente ia lançar o livro em setembro desse ano, aí eu fui convidada para a Flip, e aí a gente correu para lançar o livro antes, para poder dar tempo de lançar na Flip. Conta um pouco como se organiza esse livro de contos. Você me corrige se eu estiver errado, mas são contos que têm eles são bem... eles trazem muito resquício de uma certa dureza sertaneja, mas atualizada para um contexto em que a gente tem elementos da vida contemporânea urbana muito presentes, talvez mostrando que o sertão, o imaginário do sertão praticamente evapora diante vamos dizer assim, das contaminações que existem entre os espaços no atual estágio da história, do desenvolvimento do Brasil, do mundo. Né? Não existem mais espaços puros, míticos, né? Preservados da modernidade. Né? Então, você tem contos que podem se passar ali, mas eles estão atravessados por questões que são urbanas, questões da violência, das drogas, da comunicação, das redes, da tecnologia, tudo, né? Não existe... É engraçado como você faz um trânsito. Esse livro sintetiza um pouco a sua dupla experiência. Juazeiro, São Paulo, talvez, né? A minha ideia com esse livro era realmente representar um sertão cearense que não é esse sertão que a gente está acostumado a ver, representado sempre como o sertão do chão rachado e do crânio da vaca, que é a ideia do sertão que a gente sempre vê por aí, né? E porque isso me cansa muito, essa mesmice, essa repetição que acaba virando a história. Isso acaba virando o que é, né? Eu não vejo como um problema algo ser feito dessa forma, né? Tudo bem você escrever assim, tudo bem ter histórias assim. O meu problema é que sempre seja assim, né? Então eu queria retratar o sertão cearense pela outra forma que ele também é, né? Que é um sertão urbanizado, porque onde eu nasci é urbanizado, é uma cidade de 200 mil habitantes e sei lá, gente, lá tem shopping, lá agora tem drive-thru do McDonald's. Então é outra vida, né? Mesmo quando eu estava crescendo era uma cidade. E eu queria fazer isso pelos olhos das mulheres, né? Com protagonistas mulheres. Geralmente meus livros têm protagonistas mulheres até então. Vai continuar assim, estou escrevendo novo, vai continuar. Então, tinha que ser mulheres muito diferentes umas das outras, porque o olhar é diverso, né? Cada uma vê de um jeito, cada uma vive de um jeito. E eu me preocupo muito com isso. Penso muito nas mulheres que não estão nos livros. Então, por exemplo, uma mulher idosa e beata, e que o primeiro conto é uma mulher idosa e beata, muito devota do Padre Cícero, e que ela usa um alucinógeno. Ela encontra uma... Desculpem. Ela encontra uma sacola na missa, assim, o rapaz deixa uma sacola lá, o rapaz está meio perturbado, porque ele está usando a sandália trocada, tal. Ela não sabe se é uma modernidade ou se ele está meio doido. Daí ela acha a sacola dele e leva para casa, e aí... E aí ela toma o alucinógeno e começa a ver os altas viagens, ela vê o céu, né, o paraíso, porque é isso que está na cabeça dela, né? E ela em nenhum momento sente culpa. Aliás, tem muito humor, porque ela fala assim, não, mas espera aí, ninguém fica drogado com uma dose só. Daí ela toma um comprimido lá que ela achou na sacola do rapaz, tem uma viagenzinha. Daí ela fala, não, espera aí, pode ser que eu encontre o Padre Cícero. Ela toma o segundo, daí tem toda a descrição da alucinação, até que daí ela toma 3 de vez, aí é uma viagem aparentemente sem volta, né? E ela fica... E ela não sente culpa por isso, né? E eu acho que é o mais importante nessa história, assim. Foi o primeiro conto que eu escrevi do livro. Eu escrevi esse conto em 2015. E eu escrevi 7 contos em 2015. Ele sendo o primeiro, o segundo é o segundo do livro, que é os 5.000 litros. E aí... Só que eu fui reescrevendo esses contos até o final de 2018, porque cada vez que eu relia, eu achava muito ruim. Porque a minha escrita em prosa era muito ruim. Eu era muito assim, era uma vez uma mulher forte
que dançava tango, era uma coisa bem assim. E aí eu lia, eu ficava, que horrível, tem que reescrever, reescrevia. Aí no outro dia, de novo, até que eu consegui apresentar os contos para a Luara França, que é minha editora na Alfaguara. E aí ela gostou muito e a gente fez o livro. E aí eu fiz mais contos, né? E desses 7 contos iniciais que eu escrevi, entraram 5, 2 ficaram de fora, que eu quis tirar. E aí foi super incrível. Em janeiro eu fui para o Cariri para tirar. Eu fui com a câmera, eu fiz várias fotos, porque as fotos me ajudaram muito a ter mais ideias. Eu pude olhar a minha cidade e o Crato, que é a cidade vizinha, pude olhar um pouquinho externamente assim as coisas. E aí surgiram muitas imagens e cores e cheiros. Isso tudo está muito no livro. E as fotos estão disponíveis no redemoinhodiaquente.com.br para quem quiser ver as fotos. Só para te avisar, eu tentei e não consegui. Ah, não? Não estava entrando. Por exemplo, entrou no da Dandara e consegui entrar no site da... Então, o Redemoinho não está funcionando se você tentou hoje. entrar por algum link que eu coloquei, o erro foi meu, porque eu coloquei www. Tem que ir no http //. Então, ou então digitar direto redemoinhodiaquente.com.br sem www antes, aí consegue. Então, quem nos acompanha pelo Facebook, que provavelmente já está tentando entrar, só seguir as instruções da Jarice. Bota só redemoinhodiaquente.com.br. Mas conta um pouco sobre é um livro que tem muitos contos, né? As temáticas. Só para exemplificar, você já falou disso, eu também introdutoriamente falei dessa união aí, né? Essa confluência de temáticas urbanas de um país não apenas moderno, mas um país cheio de, enfim, esgarçamentos sociais, problemas, né? E a confluência disso com as tradições, aquele lado mais elementar, vamos dizer assim, do sertão. E você reiterou isso, explicou para nós o que você objetivou nesse livro, mas dá só para as pessoas terem uma pequena ideia de algumas temáticas que aparecem nos contos, só para ter uma ideia. Por exemplo, tem questões de assédio sexual, e que temáticas você aborda no Redemoinho? Um dos contos que as pessoas mais comentam é um conto de 2 irmãs, que tem uma ótima relação, assim, e é um conto que ele meio que se passa ali final dos anos 90, no ano 2000, mas eu não digo isso, né? Muito pelas lembranças, assim, as referências que eu faço. É um livro que tem muitas referências assim dos anos 90 e 2000, porque fala muito falo muito do El-Chan, Domingo Legal, Silvio Santos, porque são muitas as minhas memórias de coisas, né? As minhas referências. E eu acho legal isso também, porque eu leio muito livros com coisas dos anos 80, 70 e tal. Então, eu acho que os anos 90 junta todo mundo, porque mesmo as pessoas dos anos 80, 70, elas também passaram pelos anos 90, então todo mundo está ali lembrando disso tudo, né? E elas são muito amigas, mas acontecem coisas que acabam afastando elas e as duas passam por situação de assédio sexual, né, de abuso. E é um dos contos que as pessoas mais gostam. O título dele é Telhado Quebrado, com gente morando dentro. E o abuso é um dos temas. Eu falo sobre violência doméstica, que é um conto que... as pessoas falam que é muito forte, mas eu escrevi ele achando que ele era engraçado. Quando eu escrevi. A minha intenção era muito mais que ele fosse engraçado, talvez porque o meu senso de humor seja meio complicado, né? Eu tenho um senso de humor que eu gosto muito de coisas questionáveis, assim. Em senso de humor eu sou um pouco... Como eu falei, eu gosto de coisas meio ruins e finais tristes e abertos. Então, eu gosto... Meu humor também acompanha isso. E eu quis fazer coisas de humor no meio do pesado, né? Porque eu acho que causa um impacto também na pessoa. Ela ri, logo depois ela fica assim, logo depois ela ri. Eu acho que causa uma experiência boa de leitura. Eu, pelo menos, adoro, né? Então, eu faço o que eu gosto, né? Aquelas, né? Faço o que eu quero, você que se vire. Você está se referindo ao conto... Gesso. Gesso, que é sobre... É uma mulher que o marido dela, o namorado dela é violento, abusivo, e ela vai para uma renovação. Renovação é tipo quando um casal faz aniversário de casamento e eles fazem tipo um aniversário na casa.
E todo mundo faz uma reza na casa e depois disso serve comida, né? Para os vizinhos, pessoas da rua. E aí ela tá lá nessa renovação e o cara tá lá, ela esqueceu que marcou com ele, e ele tá lá, vamos, 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 e ela tem a impressão que ela ouviu a Nossa Senhora, a estátua, falar que ela vai morrer. E ela fica, não, se eu vou morrer, então eu vou ficar aqui, porque eu não posso sair, senão ele vai me matar. E ela fica nessa relação com a santa, falando com ela, né, na impressão dela, ou falando mesmo, porque muitos contos do livro são nesse lugar do insólito, do realismo fantástico, né? Então, vou ficar aqui com a santa, falando com ela, e a santa, você vai morrer, e ela, não posso morrer, né? E ela fica lá. E também tem contos sobre personagens lésbicas e bissexuais, inclusive idosas. E também, não só do ponto de vista do preconceito, mas também do ponto de vista do bonito, né? Tem uns contos que é uma vizinha apaixonada pela outra e ela fica só falando como você é linda, e quando você passa e você compra um saco de arroz na bodega e tempero e sua chinela e com vocabulário. É um livro que tem um vocabulário que é a nossa língua no Cariri, né? E é uma coisa que eu fiz muita questão de ter, é um livro com sotaque. Porque, por exemplo, eu uso molesta. E o correto da língua portuguesa é moléstia. E moléstia significa doença. Só que lá a gente não fala moléstia significando doença. A gente fala molesta significando outra coisa, né? Ai, me choque da molesta. É isso. E moléstia significa 1 milhão de coisas, é uma coisa super complexa e ampla. Então, eu escrevi M-U-L-E-S-T-A. E está assim no livro. Outra palavra... Molesta. Molesta, isso. E aí, outro exemplo de palavra é paba. Paba significa, tipo, se achando, orgulhosa. E em português gramatical, correto, ortográfico, é pábula. Mas essa palavra pábula é praticamente medieval. Eu nem sabia que esse era o correto da palavra. Se eu usasse essa palavra no livro, o povo do Cariri ia me dar uma peia. Ia me dar uma surra. Então, eu escrevi paba. Até o acento no primeiro A eu botei para todos saberem como se pronuncia. E tá lá, paba. É uma cena em que a mãe da menina faz uma comida e ela nunca faz comida para as visitas. E a menina fica até paba por causa disso. Então, assim, você não sabe o que é, mas você entende pelo contexto que ela ficou feliz por causa daquilo, entendeu? Então, é o nosso vocabulário. Em nenhum momento a minha editora falou que não, vamos corrigir algumas. Pelo menos essa que está meio difícil. Não, nunca. Vai ser assim, é um livro com sotaque. Eu nunca li um livro desse jeito. Então, eu me orgulho muito disso, porque é um livro com a minha língua, sabe? Assim, com 100% cariri. Não só na paisagem, nas personagens, mas... é isso. E também tem outros personagens que não falam desse jeito, porque, não sei, eu falo muito de saúde mental. Tem uma personagem que tem um problema transtorno alimentar ali, e ela tem um vocabulário mais, não sei, de uma jovem adulta que não tem muito esse vocabulário caririense, e eu misturo com umas trechos de música do Led Zeppelin, porque ela já está inserida em outro mundo, né? Então, é um livro que tem muito tipo de mulheres. Crianças, adolescentes, jovem adulta, meia-idade, idosas, de todos os tipos. Falando de temas inseridos ali no sertão cearense, pelos olhos delas. E uma coisa que eu fiz questão de incluir, e que veio depois das fotos, foram os animais. Porque quando eu fiz as fotos, aí apareceram um monte de cachorro e jumento, e gatos. Os gatos não entraram na seleção das fotos, mas muitos animais. Muito cachorro na rua, muito jumento, muitos maltratados. E eu lembrei muito dos cachorros de quintal. Cachorro que a gente tem, fica no quintal preso. E que foi uma realidade muito grande no Cariri. Hoje, cada vez mais, a gente tem um cachorro dentro de casa e trata o cachorro como quase uma criança e tudo. Mas... lá, em interiores, né, de forma geral, e tal, em periferias, o cachorro estava ali preso no quintal e nem dava nem atenção, né? E ele vivia ali sozinho, ansioso. Então, é um conto, o Cachorro de Quintal, que a minha editora queria remover e eu não, vai ficar, porque ele representa muito o Cariri
E é um dos contos que as pessoas mais comentam também, que mais gostam, que ficam muito tristes com ele. Então, eu gosto muito desse conto. Perfeito. Eu achei o poema que você queria. Se a gente pode, talvez, terminar, então, o nosso encontro, retomando esse poema, se você quiser. Você falou de como o poema nasce de um incômodo, e esse poema junta uma coisa um incômodo com uma coisa que talvez te console dos incômodos, que é a ópera. Sim. Né? E só que você junta os dois num poema que a ópera serve de pretexto ou de ponto de partida para você falar de um incômodo que tem a ver com, não um incômodo subjetivo, mas um incômodo social que tem a ver com a história brasileira, com a estrutura social brasileira. Né? Como chama esse poema? Ela vai falar latim, gente. Nunc obdurat et tunc curat. Que é o que vem a ser? Não, ao mesmo tempo que... A tradução é tipo, ao mesmo tempo que cura, machuca. É Perfeito. mais ou menos isso. E é uma das minhas óperas favoritas, Carmina Burana, e veio a partir de 2 incômodos. O dia que eu fui para a ópera e só tinha uma pessoa negra, que era eu, e eu já sou a pessoa que está nesse lugar de sou negro, não sou. Né? Tem vários poemas nesse livro sobre essa identidade racial que foi construída a um custo muito alto e que, às vezes, eu estou muito deslocada. E também um dia que eu tinha que escrever um poema para uma antologia só de mulheres, e eu tinha que escrever um poema dialogando com o poema de uma poeta morta, já morta. E eu fiquei pensando, por causa das outras convidadas, que eu era a única negra e que eu tinha a obrigação de escrever um poema sobre questão racial. E eu tinha que escolher uma poeta negra para dialogar. E eu queria escolher a Sylvia Plath. Só que eu não podia, eu tinha que escolher uma poeta negra. E eu tinha que falar sobre racismo, porque eu era a única que ia fazer isso. E eu fiquei muito chateada com isso. Eu fiquei, poxa, eu não posso escrever sobre outra coisa. Eu tenho que escrever sobre isso. Né? Roubaram de mim a possibilidade de escrever o que eu quero, de verdade, nesse momento, porque eu não posso. Né? Eu tenho a obrigação de falar sobre isso, de representar isso nesse momento. Então, aí eu fui escolher a Beatriz Nascimento, que é uma grande intelectual, uma poeta maravilhosa, que, infelizmente, foi assassinada. Ela sofreu um feminicídio. E ela é pouco lembrada como poeta, então, para mim, foi muito importante dialogar com o poema dela, que falava sobre saúde mental. E aí... Antes de você começar a ler, esse poema ele tem um número que aparece várias vezes, 1439, né? São o número de lugares do teatro. Ah, perfeito. Eu fiquei pensando o que é exatamente isso, porque ele não é um poema, ele é um poema um pouco hermético, né? Ele é um poema que, assim, não é um poema que você leia e ele seja transparente. Aquilo que está sendo dito fica claro para você. Vou até explicar um pouquinho que é sobre a ópera. O número é o número de lugares que tem no teatro. E eu escrevi um poema sobre a ópera. Eu já queria escrever um poema sobre esse episódio da ópera e escolhi fazer com o poema da Beatriz, porque, além de falar sobre saúde mental, ela fazia um poema sobre uma música do Mozart. Então, conversou perfeito. Cruzam as várias coisas. E Carmina Burana é do Karl Orff, né? Não sei. Carmina Burana do Karl Orff é uma cantata, né, que tem vários personagens que falam e remete a uma poesia. Embora tenha sido composta Carmina Burana no século XX, é uma cantata que remete à poesia dos goliardos, que eram os frades meio beberrões e meio devassos medievais. Então tem o poema tem coisas em latim. Eu acho que ele é escrito em latim, se não me engano. Mas é moderno, é do século XX. É uma obra, uma cantata musical bastante operística mesmo, como disse a Jarid, mas é composta no século XX, mas que remete a um universo medieval. O que é interessante, porque reproduz um pouco a estrutura da própria literatura dela, que é extremamente moderna, mas remete a uma coisa meio elementar, ancestral, porque a gente sabe que o sertão brasileiro e o próprio cordel devem muito para a civilização medieval, né? E é bem icônica, assim, essa parte do Nunc Obdurat, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu. É bem icônica, assim. Agora eu vou ler, espero que entendam. 1439 lugares e eu era a única negra. Há espíritos fortes que falam de racismo enquanto assistem Carmina Burana. Eu quebro.
O primeiro ato é o roubo. Quero escrever coisas outras: pássaros, vaginas, janelas, o clima, as lentes, o detergente. Roubaram de mim, de você, desse lápis, desse teclado, a escrita da poesia qualquer. Enquanto o cérebro, em curto-circuito, a medicação tropeça, enquanto sou como todas as outras poetas, fui roubada. Quero sofrer como todos os loucos, e das palavras que surtam peneirar a estética. Mas se atente ao movimento dos furtos clássicos, históricos e afinados. Entre todas essas que versam, um papel me foi restado. Quantas negras, eu questiono, o que escrevem essas negras? O primeiro ato é sempre um trato. Assinei esse papel de única e exceção, e agora minhas frases são fronteiriças. E Beatriz, eu só queria escrever sobre as paredes, os olhares e as cadeiras, os baralhos, os abismos. 1439 lugares, e eu era a única negra. Eu deveria estar feliz, porque ocupei esse espaço, montei essa ocupação solitária de uma bandeira parda. Eu quebrei em 1000 pedaços. Eu deveria estar feliz, mas Beatriz, eu só queria escolher uma poesia. Beatriz, eu só queria. Como todas as poetas, as negras também surtam. Mas o primeiro ato é sempre uma pergunta. Onde estão as negras? Onde estão as negras? Onde estão as negras? Jaride, muito obrigado pela presença no Segundas Intenções. Obrigada, adorei. Olha, teve bastante tempo. Foi um privilégio ter você aqui no aniversário da Biblioteca do Parque Vila Lobos. Agradeço a presença de todos aqui presentes na própria biblioteca, quem nos acompanha pelo Facebook. E convido todos a, no ano que vem, acompanharem a programação do Segundas Intenções, aqui da Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo. Ainda não está divulgada, porque a gente ainda está montando o cronograma e a programação, mas nas respectivas bibliotecas, nos sites delas, a gente vai ter a sequência dos encontros. E, normalmente, os encontros são assim: a gente convida um autor para ir na Biblioteca do Parque Vila Lobos, depois na Biblioteca de São Paulo. Ou então, primeiro na Biblioteca de São Paulo, depois aqui. Portanto, a Jaride já está convidada para ir para a Biblioteca de São Paulo em 2020. Então, eu agradeço imensamente a atenção de todos presentes, presentes de fato ou virtualmente presentes. Agradeço imensamente a Jaride por nos dar esse privilégio de estar aqui no aniversário. Muito obrigado, Jaride. Obrigada, o privilégio é meu. E um ótimo fim de ano para todo mundo, uma ótima entrada em 2020. Continuaremos resistindo a passagem do tempo e os acidentes que acontecem e têm acontecido. Então, um bom ano novo para todo mundo, um excelente fim de ano. Muito obrigado a todos.